Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Nathan. O meu nome é Kelly, é um prazer ter vocês aqui junto com a gente. E nós estamos construindo a nossa casa completamente do zero. Aqui no nosso vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa construção, detalhe por detalhe, e dar uma dica para vocês. Então fique por aqui e nos acompanhe. A nossa construção é uma casa de 113 metros quadrados. Ela tem 7 de frente por 16 de fundo. Está sendo construído num lote de 300 metros quadrados. Ele tem 10 de frente por 30 de fundo. Foi um investimento que a gente fez na fundação para possíveis outros andares, mas até então a gente só vai construir o primeiro e talvez o segundo ali, que vai ser um terraço. Nós já postamos outro vídeo aqui no canal falando da primeira etapa, né? Nós postamos um vídeo da gente lá na obra, então se vocês quiserem dar uma olhada lá no tamanho do nosso lote, alguns materiais que a gente já comprou, a gente já postou já um vídeo mostrando da gente lá no lote. E também a gente já postou um vídeo falando do nosso primeiro mês de construção, que foi que a gente fez, os valores gastos. E agora a gente vai dar andamento para as próximas etapas e dar outras dicas para vocês e falar todo o processo da gente até aqui. Então, gente, sobre essa segunda etapa da nossa construção, ela consiste em falar a continuação da fundação e vigas e baldrame. A gente escolheu esse lote porque ele está numa subida, e essa subida a olho nu parecia que o nosso lote estava mais plano. Só que no decorrer da construção ali, da limpeza do lote, a gente foi andando ali pelo lote e percebeu que tinha um grande desnível, sabe? Cerca de 1 metro mais ou menos de altura de desnível do nosso lote, do nível da rua, né? A gente tirou o nível e tudo e viu isso lá. E a gente precisava estar comprando alguns blocos para estar fazendo esse nivelamento do lote. A gente comprou cerca de 325 unidades de bloco, né? Cada um saiu a R$ 3,30, mais entrega a gente gastou um total de R$ 1.102 para estar fazendo essa etapa de nivelar o lote. Ou seja, mesmo que você vê seu lote e acha que ele é planinho, gente, sempre vai precisar um pouco de bloco para poder nivelar ele ali, para deixar a altura certinho e ficar todo planinho. E a gente não estava esperando que a gente ia utilizar essa quantidade, né? Depois ali dos blocos, da montagem dele, né? Aí ali por cima a gente fez a viga baldrame. E aí o que a gente precisa para fazer as vigas? A gente precisa de ferro, concreto, a gente precisa de tábua para fazer a caixaria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas etapas para você. Igual eu falei no vídeo anterior, né? Você precisa de ter alguém para poder amarrar para você o seu ferro. Ou então você pode combinar com o seu pedreiro para ele poder fazer isso para você. Ou então você pode comprar elas já armadas também. No nosso caso, a gente comprou as barras e combinamos com o nosso pedreiro para ele fazer para nós. Então, a gente comprou ferro, arame de amarrar, disco de corte, tudo isso foi necessário e ficou no valor de R$ 2.270. Montamos ali o ferro, deixando eles bonitinhos. A gente foi precisar tábua para fazer a caixaria. A questão da tábua, a gente comprou 30 tábuas pinos, né? E essas tábuas ficou no valor de R$ 896. Na verdade, deu um pouco a mais, porque eu estava com um saldo na madeireira, nos outros produtos que a gente já tinha comprado. Eu tive que pagar esse acréscimo só de R$ 896. Se eu não me engano, o saldo que a gente tinha lá era de 430 e poucos reais. Então, foi esses 400 mais o 896 para comprar essas tábuas, tá bom? Pra gente poder fazer a caixaria ali das vigas baldrames, tá bom? E aí a gente precisou encher, né, com concreto. E aí eu já até falei no primeiro vídeo já, falando um pouquinho sobre a areia, sobre comprar caminhão de areia, né? E eu vou dar uma introdução aqui de novo para vocês sobre essa questão. Se você for ir no depósito da sua cidade, normalmente eles vendem o caminhão de areia cerca de 5 a 6 metros de areia. E no primeiro vídeo eu até falei que eu comprei um caminhão de 20 metros de areia. Então, gente, início de construção, vocês tentam comprar, tenta pesquisar, não tenha preguiça, uma pessoa que trabalha com esse material, né, que vocês conseguem comprar uma quantidade maior de areia. Então eu fui lá e comprei outro caminhão de 20 metros, porque o primeiro que a gente comprou, a gente utilizou ele todo na primeira etapa da construção, que a gente está falando lá no outro vídeo. Então agora, nesse momento de fazer, né, a caixaria das vigas baldrames, até mesmo do bloco, a gente precisou comprar um outro caminhão de areia. Então a gente comprou 20 metros cúbicos de areia, que saiu no valor de R$ 2.600, né?
Em relação à brita, né, no vídeo anterior, eu já até falei já sobre isso, a gente comprou um caminhão grande, bem grande de brita, que foi 24 metros cúbicos, e a gente não chegou a utilizar ele todo lá na primeira etapa. Então a gente não precisou comprar a brita agora na segunda etapa, porque ainda tinha bastante, tinha quase metade da brita ainda. E aí eu faço convite para vocês para poder assistir o outro vídeo, que lá a gente tem os valores que a gente utilizou, a quantidade de material que a gente utilizou também, que tá muito interessante, tá bom? E aí é claro também que nós utilizamos, né, cimentos para poder fazer esse concreto. E a gente gastou cerca, gente, de 34 sacos de cimento para poder fazer. Se eu não me engano, é por causa que eu troquei de fornecedor, no lugar tava R$34, mas eu acho que esse ficou um pouquinho mais barato, só que tinha o frete também. Mas eu sei que ao todo, nesses 34 sacos, a gente gastou R$1.133 no cimento para fazer, para encher ali, né, os blocos e fazer toda a caixaria das nossas vigas baldrames, tá bom? E a gente também precisou de terra para estar nivelando a nossa casa ali. A gente precisava de o pedreiro passou pra gente que a gente precisava de 10 caminhões de terra, né? Mas aí a gente foi olhando ali e tentou usar 7. Acabou que 7, Deus abençoe que deu e ainda sobrou. A gente utilizou 7 caminhões e aí a gente gastou um total de R$1.400. Por quê? Cada vez que o caminhão ia ali levava essa terra pra gente, era R$200. Lógico que futuramente a gente vai precisar de mais caminhões de terra, mas vamos deixar o futuro aí na mão de Deus. Isso, porque essa terra foi especificamente para casa, né? E como o nosso lote é um lote que ele é maior, a gente ainda não comprou lá para a parte do fundo da casa, também não compramos ainda para garagem. Então a gente vai acabar precisando comprar mais terra lá para o restante do lote. E com isso a gente conseguiu nivelar nossa casa ali. Uhum. Graças a Deus. Então, somando todos esses gastos que a gente teve, com blocos, ferros, tábua, areia, cimento, nessa etapa toda da nossa obra, essa segunda etapa, total de R$9.401,56. Lembrando, gente, que esse valor é o valor dessa etapa, tá bom? Do bloco até encher a viga ali e a terra. Porque a gente já fez as sapatas e esse valor não está incluso o valor das sapatas. A gente fez um vídeo anterior falando só a questão das sapatas, então dá uma assistida lá. Porque no primeiro mês a gente gastou muito nas sapatas. E comparado ao tanto que a gente gastou nessa outra etapa, foi totalmente diferente. E lembrando também, gente, que essa segunda etapa, ela demorou um mês de construção, porque teve a primeira etapa que demorou um mês, e agora esse já foi para o segundo mês já de construção. Então até aqui já são 2 meses já de construção. Faço convite para vocês poderem assistir o outro vídeo, que lá a gente está falando um pouquinho mais sobre o início da nossa obra, tá bom? Então essa segunda etapa nossa se passa no mês de agosto de 2025. Lembrando que a gente está com 3 pessoas lá trabalhando na nossa obra. Temos uma bitorneira e isso tem ajudado bastante no desenvolvimento da nossa obra. Outra situação também, gente, que eu esqueci de falar até no vídeo anterior, mas isso vai influenciar muito vocês também, é que nós estamos construindo no estado de Minas Gerais, tá bom? Então dá muita diferença, dependendo aí do estado onde que você tá construindo, de repente os valores são diferentes, tá bom? E até mesmo, né, aqui na nossa cidade já dá uma diferença de valor, porque é mais interior. Então, se fosse BH, de repente a gente já conseguiria um valor mais acessível, né? E assista lá, gente, no outro vídeo que a gente postou, porque a gente falou um pouquinho do container que a gente alugou, que a gente tem lá na nossa obra. A gente falou sobre as sapatos e falou o preço que a gente gastou ali na primeira etapa, com padrão de luz, padrão de água. Tá muito interessante também, tá bom? E os valores que a gente utilizou. Então, dá uma assistida lá. Curte, comenta e nos siga para as próximas etapas que nós vamos estar postando aqui para vocês, né? Porque tem muita coisa ainda para fazer aqui na obra e nós vamos postar muito vídeo de dica, vídeo de tour na construção, que eu acredito que vai ser o próximo vídeo que a gente vai postar. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui nosso vídeo e continuem assistindo os próximos vídeos que vamos postar. Aqui no finalzinho a gente vai estar deixando um pouco do tour da nossa obra ali. Vocês estarem acompanhando até onde chegamos. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até a próxima.